Nós perdemos. E desta vez, a perda é muito grave. Perdemos um soldado, um líder, um exemplo de combatente. Perdemos um amigo, perdemos um defensor, perdemos um dos raros que indicam o norte para qualquer grupo do qual façam parte. Perdemos um irmão. A morte do senador da República, Major Sérgio Olímpio Gomes, para nós, cala fundo por tudo aquilo que vai acarretar. Mais do que o sujeito com o qual muitos de nós conviveram na Polícia Militar do Estado de São Paulo, perdemos o som daquela solitária caixinha de som que incomodava os governantes corruptos e irresponsáveis de plantão. Qual Quixote, lutando contra potentes moinhos reais que nos moem há tantos anos, Olímpio inaugurou uma nova forma de defender nossos interesses, de lutar por nossos direitos, por nosso bem-estar. Olho no olho e dedo na ferida, mesmo que de longe, nenhuma injustiça passou ao largo de sua voz potente. Por defender o caminho da retidão, o cumprimento da palavra empenhada, neste nosso Brasil tão fustigado e esfoliado, Olímpio conquistou a admiração de muitos pelos quais sempre lutou. Nesses últimos meses de vida, foi injustiçado por alguns por defender aquilo que todos nós temos a obrigação de defender com unhas e dentes: o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas na sua altivez ele soube perdoar e deixa um legado de como é possível ser um político honesto e que honra o compromisso com o povo. Consola-nos saber que os caminhos do Senhor são perfeitos. Vá em paz, irmão. Obrigado. Hoje é segunda-feira, 22 de março, e este é o programa da Defenda PM. Estamos transmitindo para o país pela TV Osasco e pela Com Brasil. Comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Hoje, em instantes, nós vamos entrevistar dois deputados estaduais, o Major Meca e o Coronel Telhada. Bem-vindos. Nosso primeiro convidado é o deputado estadual, Major Meca. Na última segunda-feira, ele concorreu à presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez. Silvio, bom dia ao Coronel Ernesto, a todos que estão nos acompanhando. A satisfação é estar com vocês aqui. Bom dia, Coronel Ernesto. Bem-vindo. Bom dia, Silvio. Bom dia ao nosso amigo, deputado Meca. Bom dia a todos que nos assistem. Nesse dia ainda muito triste, aliás, a tristeza vai nos acompanhar por muito tempo. Sempre que recordarmos do nosso grande amigo, o nosso senador Major Olímpio, que foi talvez o grande precursor, aquele que abriu caminho para todos os demais militares estaduais ou federais que o seguiram nessa difícil missão de defender os policiais militares, as forças de segurança do Brasil, seja nos parlamentos estaduais, seja no parlamento federal. Então, fica aqui o nosso grande abraço à família do nosso querido senador Major Olímpio e a todos aqueles que, como nós, ficaram um pouco mais órfãos de um grande defensor. Muito obrigado. Major Meca, podemos começar falando da eleição da segunda-feira para a mesa diretora? O senhor concorreu à presidência e, pelo menos, o prognóstico aqui do Coronel Telhada no último programa era para 25 votos, pelo menos, e aí trabalhando para os demais. O que aconteceu? Silvio, como eu já havia falado a todos vocês, nosso principal objetivo
né, como presidente da Assembleia Legislativa, era tornar aquela casa realmente um poder independente, harmônico com os demais poderes. No entanto, fazer da Assembleia Legislativa uma casa onde a vontade e as expectativas do povo de São Paulo prevalecesse. O que aconteceu é que a máquina do governo ela é muito forte. Então, além deles reforçarem a base do governo, fornecendo cargos, favorecendo emendas, eles também fizeram um trabalho intenso nas últimas semanas para desidratar aqueles deputados que se dispuseram a formar a nossa chapa, como nós chamamos, a chapa da resistência. Nós somos um grupo de deputados que não aceitamos a forma como o governo do estado de São Paulo, como o governador João Agripino Dória, conduz os trabalhos dentro da Assembleia Legislativa. Ele é chefe do Executivo, não deveria ser chefe do Legislativo também, porque isso fere o Estado democrático de direito. Mas nós fomos vencidos naquela votação. Não desistimos, continuamos lutando e, tal como sempre fez o nosso irmão, o senador Major Olímpio, figura que foi uma referência para mim na política, continua sendo, nós continuaremos mostrando a verdade e lutando pelo nosso povo, pelos nossos policiais, que todos atravessam uma situação extremamente difícil e de miséria no estado de São Paulo. Ernesto. Deputado, quando nós entrevistamos o senhor aqui na última vez, quando o senhor veio falar antes das eleições, o senhor disse que uma das suas plataformas era efetivamente colocar em pauta o impeachment do governador. Um deles, porque tem um monte por lá, então um deles o senhor colocaria em pauta. Eu disse naquela época, até em tom jocoso, que o senhor tinha acabado de perder a eleição naquele momento. É mais ou menos isso? Se o senhor chegasse aqui e falasse, ou se o senhor falasse nos corredores da Assembleia, que ia apoiar o governador, que não ia ter problema em relação ao impeachment, que o senhor ia ser o cordeirinho de sempre, como todos os outros foram até hoje. Ou seja, que o senhor fizesse o jogo que eles fazem, que o outro lado faz. Eu ia usar a palavra mentira aqui, mas é muito forte, né? Mas a inverdade, mas não vou falar mentira porque é feio. Vamos lá, a inverdade. A política hoje é mais fácil de ser feita falando em verdades. Quando a gente fala em verdades, é mais fácil de convencer aqueles outros. Quando o senhor age, como o senhor agiu, colocando o dedo na ferida, como bem disse o texto lido pelo Silvio, a nota lida pelo Silvio, e fazia também o senador Major Olímpio, de colocar o dedo na ferida, doa a quem doer, aí é mais complicado de criar uma aliança. Os outros não querem ouvir o que é certo, querem ouvir aquilo que lhes agrada, é isso? Podemos resumir assim? Olha, Ernesto, o meu caráter já não me permite esse tipo de comportamento. Eu falar uma coisa aqui, fazer outra amanhã. Eu acredito que o povo, no último pleito eleitoral, no que eu fui eleito, quando eles depositaram o seu voto e a sua confiança no presidente Jair Bolsonaro, em todos aqueles candidatos, número 17, com a expectativa de criar um grupo forte para trazer a verdade, a transparência para a política, é realmente o que o povo espera de um político. Como eu te falei, seja na Assembleia Legislativa, em qualquer lugar que eu for, o meu histórico de vida, de prestação de serviço, deixa muito bem claro a nossa postura.
né? Eu não precisaria falar que eu pautaria o impeachment do governador João Dória, e eu faria e continuarei lutando com outros deputados para que isso aconteça. Eu não conseguiria ter esse tipo de comportamento. Eu hoje, Ernesto, eu converso com todos os deputados dentro da Assembleia Legislativa. Tenho um bom diálogo com todos eles, né? Com o PT, com o PSOL, os quais eu dialoguei, eu conversei ao longo dos últimos meses. Inclusive, convidei o PT para integrar a mesa diretora, considerando que eles são a segunda maior bancada da casa e têm direito de participação, pelo critério de proporcionalidade. Ou seja, isso é o respeito que nós acreditamos que se deve ter dentro de uma casa legislativa, ou seja, em qualquer ambiente que for. Então, todos eles sabem do caráter, da personalidade, da linha de trabalho, né, do que nós buscaríamos fazer em benefício de todos os deputados, para que o Poder Legislativo fosse forte para representar o povo. E não aconteceu o que acontece hoje. O Poder Legislativo representa o governador, os interesses do governador e não da população. E a gente sempre exemplificou, motivo pelo qual o povo está extremamente revoltado com o aumento de impostos, né? Porque é incoerente, é inconcebível um momento de crise como o que nós vivemos, empresas fechando, pessoas perdendo o seu emprego, nós aprovarmos na Assembleia Legislativa um cheque em branco para que o governador aumente ICMS em cima de comida, remédio e outros itens. Então, eu fui bastante transparente, honesto, que é o que nós seremos ao longo de toda a vida e principalmente dentro daquela casa legislativa. Pode ser mais difícil? Pode, mas é o único caminho que nos levará à luz, à verdade e à transparência. Deputado, o senhor integrou aquele grupo PDO, né, e fiscalizou muito a questão aí do coronavírus, hospitais de campanha, etc. O PDO está fiscalizando ou vai fiscalizar a aplicação de vacinas? Estou te falando isso porque tem um vídeo hoje da deputada Carla Zambelli cobrando a aplicação de vacinas dos governos, que o governo federal já destinou para São Paulo 6 milhões e poucas doses e até agora só foram aplicadas perto de 4 milhões. O PDO vai agir nesse sentido? Olha, Silvio, só esclarecendo, né? Eu não sou integrante do PDO, eu faço as minhas fiscalizações desde o início do meu mandato, mas o trabalho que o Grupo PDO desempenha é um trabalho extremamente positivo, né? Nós agimos na mesma linha, mas hoje todos nós estamos integrados nessa fiscalização e haverá sim fiscalização no Instituto Butantan, em cima da distribuição dessas vacinas. Estamos fazendo um trabalho forte de cobrança ao governo do Estado de São Paulo, também ao governo federal, para que os nossos policiais no Estado de São Paulo, os policiais militares, os policiais civis, os policiais penais, os guardas civis metropolitanos, que encontram-se na linha de frente, né, de apoio, de amparo à população, sejam incluídos no grupo prioritário, né, para vacinação. São homens e mulheres que estão nas ruas todos os dias, né, não estão exercendo atividade através de home office, inclusive tiveram afastamentos, férias, né, suspensos para estarem nas ruas defendendo a população, atendendo ocorrência, prendendo criminosos, conduzindo criminosos no interior de viaturas, né, expondo a sua saúde, a sua vida. Nós já temos um número considerável de operadores da segurança pública mortos pelo Covid-19. Então, além da fiscalização da aplicação, né, da vacina, nós estamos trabalhando forte também para que eles sejam
incluídos como um grupo prioritário, porque prestam um serviço essencial à população. Ernesto, quer entrar nessa conversa da vacina? Eu ia justamente interferir agora, porque, veja bem, deputado, a gente sabe que existe uma lista de prioridades do governo federal. E aí, quando a gente fala aqui no Estado, na forma geral, é óbvio que se o mandatário local não gosta da polícia, ele vai usar todos os artifícios possíveis para não dar prioridade para quem não gosta. Isso é mais ou menos óbvio. É uma questão de raciocínio lógico. Eu não gosto de fulano, eu vou usar tudo aquilo que é possível para prejudicá-lo. Aos amigos, os benefícios da lei, aos inimigos, a lei. E está sendo utilizada essa relação federal, que nos coloca lá para a 20ª tal posição, as polícias e forças de segurança, para receber a vacina. Então, o meu pedido seria um trabalho forte. O senhor tem um ótimo relacionamento com vários deputados federais do seu partido e de outros partidos também. Um trabalho forte junto ao governo federal, para que nós possamos alterar no governo federal essa relação de prioridade e aí sim poder forçar o governo estadual. Porque o governo estadual, desculpa, ele não vai se mexer. Enquanto não houver alteração no governo federal, ele vai usar a relação do governo federal como desculpa para não nos vacinar. E o policial militar, que está morrendo na ponta da linha, só semana passada, de quinta para sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, morreram 3 policiais militares ativos. Isso que eu fiquei sabendo. Imagina outros que eu não fiquei sabendo. Então, se a gente esperar alguma coisa, eu não espero mais nada desse governo estadual. Desculpa, eu não espero mais nada, posso ser cético, mas eu não espero mais nada. Nós vamos fazer uma pressão externa. A gente conta efetivamente com o senhor, com todo o relacionamento que o senhor tem aqui em São Paulo, na capital de São Paulo também, porque a operacionalização da vacina é do município, e principalmente no governo federal, para a gente poder mudar alguma coisa e acabar com o sofrimento do policial militar que está tendo que resolver baile funk, está tendo que resolver festa de granfino aí em bingo clandestino e está indo só com a máscara que ele recebeu da polícia, sem vacina, sem outros CPIs. Então é complicado. Temos que pensar no nosso policial, porque ele está sofrendo na ponta da linha. Então, eu conto muito com o apoio do senhor nesse sentido. Tem que ser de cima para baixo, governo federal, governo estadual e o governo municipal. Senão, nós vamos ficar na fila da vacina e muitos policiais ainda vão morrer em razão de tudo isso. Na semana passada, Ernesto, eu e o capitão Derrite, deputado federal, nós fizemos contato no Ministério da Saúde, né? Nós conversamos junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro para que nós alterássemos, né, o Plano Nacional de Imunização, né, e colocássemos os integrantes das forças policiais, né, num patamar de prioridade. Como você falou, né, aqui no governo estadual, nem a máscara que o policial utiliza no turno de serviço para atender ocorrência é fornecido pelo Estado, né? Ele compra com dinheiro do próprio bolso, porque o Estado não fornece máscaras para os policiais. Então, aqui no estado de São Paulo, é o estado mais rico do país, a situação dos nossos policiais, seja em relação aos equipamentos de proteção individual, seja em relação ao trato do governo, né, é muito difícil. O governo do estado de São Paulo é desumano com os nossos policiais. Não está trabalhando, não demonstra a mínima vontade política em proteger os nossos policiais militares, os policiais civis, os policiais penais, os técnicos científicos. Não demonstra a mínima iniciativa para proteger esses homens e mulheres que estão morrendo cuidando da sociedade. Como você citou, Ernesto, os 3 policiais, né, de quinta para sexta. Só semana passada, da ativa, foram 5 policiais militares mortos pelo Covid-19. E o nosso povo, né, não arreda o pé da linha de frente, estão atendendo ocorrências, estão combatendo o crime, atendendo ocorrências de roubo, de furto,
né, como eu citei aqui, conduzindo criminosos presos no interior da viatura, né, local onde o policial se desloca também, e a situação é extremamente preocupante e nós insistiremos, né, nessa atenção aos nossos policiais. Antes de devolver para o Silvio, eu queria perguntar para o senhor, embora já saiba a resposta, mas acho que o nosso público está perguntando isso também. Como é que o senhor vê esse uso de quase sei lá, deve ter mais uma companhia lá na casa do governador? A gente vê imagens, eu particularmente não peguei meu carro e fui lá conferir, sou sincero, mas o senhor fez isso que eu sei. O senhor tem vídeos gravados lá na região, na porta da casa do governador. Como é que o senhor encara esse uso? Ele tem um palácio onde ele pode morar, que é lá dentro do Palácio dos Bandeirantes, onde tem uma segurança fixa, onde já tem um batalhão para cuidar dele. Como é que o senhor vê essa utilização de policiais militares que estão na ponta da linha e deveriam estar fazendo policiamento para dar segurança para a população de uma forma geral, parado lá fazendo policiamento no quarteirão da casa do governador? Isso é improbidade administrativa, Ernesto. A semana passada, eu ingressei com uma representação no Ministério Público, né, contra o governador João Dória, porque o governador ele já tem 84 policiais militares no seu corpo de segurança pessoal, 84 policiais militares que ficam somente à disposição do governador e de seus familiares, né? Como você citou, ele tem a opção de morar dentro do Palácio dos Bandeirantes. O governador já tem no efetivo da Casa Militar 400 policiais militares que fazem a segurança do palácio, e mesmo assim ele pega efetivo do batalhão de área, e isso ele o faz desde o primeiro dia do mandato. Ele estacionou 2 viaturas na porta da casa dele, viaturas do batalhão de área do 23º Batalhão, viaturas que têm como finalidade proteger o cidadão de bem, o cidadão que paga os seus impostos, e colocou na porta da casa dele. Isso é desvio de finalidade, crime de responsabilidade, improbidade administrativa, e ele deve sim, como qualquer brasileiro, responder pela Constituição Federal. Ele deve respeito às leis, como qualquer outro cidadão. Isso é improbidade administrativa. Ele tem que responder. Nós sabemos que quando há situações excepcionais, ele pode sim acionar através do secretário de Segurança Pública efetivo para uma proteção, seja a residência dele, seja o palácio, mas são em situações excepcionais. Ele não está respeitando isso. Ele todos os dias, 24 horas por dia, tem pelo menos 2 viaturas do batalhão de área, repito, viaturas que são destinadas a defender o cidadão de bem, parada na porta da casa dele, cumprindo o papel de segurança privada, fazendo a segurança da residência dele. Bom, deputado, vou seguir nessa linha, então, de malversação de dinheiro público, né? Semana passada, eu estava zapeando minha TV, parei na Globo News, estava passando um comercial da Alesp, falando que a Alesp está lá para defender o povo, principalmente nessa época de pandemia, coronavírus, etc. Imagino que isso não seja de graça. O senhor tem conhecimento disso? Sabe de alguma coisa? O governo do estado de São Paulo, e como eu falei para vocês, Silvio, o governador ele faz o que quer, seja no poder executivo, seja no legislativo. O governo do estado, na lei orçamentária para 2021, ele cortou mais de 800 milhões da saúde, ele cortou mais de 2,5 bilhões da segurança pública. Em relação à verba para publicidade, ele dobrou. O que era de 80 e poucos milhões, ele passou para 160 e poucos milhões, mais de 160 milhões. Ele fez contratos aditivos de
2 contratos aditivos no começo do ano, agora de 90 milhões, outro de 100 milhões. E ele está investindo forte em publicidade, inclusive usando, né, recursos da ALESP, da Assembleia Legislativa de São Paulo, também para publicidade. Porque para que a Assembleia Legislativa de São Paulo precisa fazer propaganda na televisão? É óbvio. Nós não temos concorrência, né? Nós não precisamos, nós mostramos o nosso trabalho à população através das nossas votações em plenário, né? Construindo e aprovando leis que beneficiem o cidadão de bem, e não fazendo propaganda. Bruno Ernesto, nós estamos chegando aqui ao final da entrevista com o deputado. O senhor tem mais alguma pergunta? Não, só agradecer mais uma vez ao Major Meca, dizer que as nossas esperanças estão com ele e com todos os deputados de bem que tem na Alesp. E só para encerrar, mais uma notícia, deputado, o senhor deve ter recebido também agora aqui, eu vou ler aqui. Ó. Hoje, segunda-feira, 22 de março, acabou de falecer o cabo Fernando de Souza Caetano, 50M, que estava internado desde o dia 17. Morreu também em decorrência da Covid. Então, aos familiares do cabo Fernando, aos amigos do cabo Fernando, fica aqui também as nossas condolências, os nossos sentimentos. É mais um guerreiro que tombou. Quantos vão precisar morrer até alguém tomar alguma providência? Deus o acolha e conforte o coração dos familiares e dos amigos. Mais um guerreiro que perdemos nessa batalha. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui mais uma vez e até uma próxima. Até mais, Silvio, Ernesto, a todos que nos assistem, muito obrigado pela oportunidade. Voltamos já. Agora nós vamos falar da vacina para os policiais militares. A Defenda produziu um vídeo e a gente vai entrar numa campanha firme agora para que os policiais militares sejam vacinados o mais brevemente possível. Vamos ver. Policiais civis e militares de São Paulo já foram infectados pelo novo coronavírus. O número quase quadruplicou nas últimas 3 semanas. Vale lembrar que os profissionais da segurança pública exercem serviço essencial e, por isso, também estão mais expostos à contaminação. Atenção, a Polícia Militar pede a colaboração de todos para o enfrentamento ao coronavírus. Essa rotina coloca os policiais em situação de risco. Sempre prontos para atender a população. 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Bom, a Defenda está fazendo a parte dela, né, que é pedir a vacinação para os policiais militares. A semana passada foi enviado um ofício ao secretário de Segurança Pública pedindo que ele intercedesse para que os policiais militares fossem vacinados o mais rapidamente possível. O Coronel Ernesto, que mandou o ofício, entrou em contato com a secretaria. Queria um comentário seu, por favor. Na verdade, Silvio, nós somos orientados, quando nós fomos entregar fisicamente lá, fomos orientados que fisicamente não vai mais, foi dado um e-mail de encaminhamento lá do expediente da secretaria. Eu encaminhei pessoalmente esse e-mail com o ofício e não tivemos retorno. Na verdade, eu mandei o ofício, depois eu pedi o retorno, até agora nada. Quero crer que seja uma falha de arquivo lá, né? Uma falha de procedimento na secretaria, quando recebem alguma coisa, de não dar o retorno para quem mandou. Eu vou continuar insistindo na busca do retorno, porque esse é um ofício importante. Embora, como foi informado aí anteriormente, né, é uma questão que a gente sabe até qual a desculpa que vai ser dada. A mesma desculpa que foi dada para alguns parlamentares que foram falar com o governo, a desculpa de que tem uma relação a ser seguida, conforme nós apresentamos no vídeo aí. Mas nós temos que deixar bem claro que a nossa parte nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Articulando nos bastidores, como foi falado, inclusive com o apoio da FENEME, dos nossos deputados que nos apoiam, como o próprio deputado Meca falou, que começou com o DERIT, e fazendo aquilo que é necessário, que é possível aqui em São Paulo, solicitando, pedindo, alertando. Vamos seguir fazendo isso cada vez mais, com mais incisivos e mais contundentes. Bom, agora nós vamos para a segunda entrevista do nosso programa. O convidado é o deputado estadual, Coronel Telhada. Na segunda-feira passada, ele concorreu ao cargo de primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui com vocês. Muito bom. O seu prognóstico aqui na eleição da mesa diretora da Alesp era de começar com 25 votos, né? O senhor falou aqui no último programa e o que acabou não vingando. O que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, eu só queria aqui reforçar, antes de falar nesse assunto, a nossa tristeza, a nossa comoção pelo falecimento do querido amigo Olímpio, Major Olímpio, senador da República, meu amigo há 42 anos, e uma coisa assim totalmente inesperada, né? Pelas condições físicas do Olímpio, né? O cara era um cavalo, vamos falar o termo exato, atleta, um cara forte, atuante, e foi derrotado por essa doença tão ingrata. Então não dá para a gente começar antes, sem falar dessa grande perda e também da falta que fará o Major Olímpio para a Polícia Militar, para a política brasileira. É uma coisa assim insubstituível, e nós podemos dizer que muita gente até não concordava com as coisas que o Olímpio falava. Ultimamente eu também estava discordando dele, cheguei a conversar com ele sobre isso, mas era questão de pessoal. Mas ninguém pode negar do trabalho do Olímpio, da sua maneira aguerrida, da sua disponibilidade, da sua disposição, da sua honestidade intelectual, honestidade no trabalho, e não tinha ninguém que brigasse tanto pela Polícia Militar quanto o Major Olímpio. Então é uma perda insubstituível. Eu quero deixar aqui só relatado os meus sentimentos a toda a família, a todos os amigos. É uma coisa que nós não esqueceremos. O Olímpio saiu da vida para entrar na história, e ele ficará na história não só nossa, como na história da Polícia Militar também. Falando em eleição para a mesa diretora na semana passada, vocês já conversaram com o Meca, ele já deve ter adiantado muita coisa. No meu caso, especificamente, o que aconteceu? Eu teria tranquilamente uns 30 votos, mas nós tivemos deputados que faltaram à sessão. Nós tivemos o deputado Márcio Nakashima, que estava internado com o Covid, acabou de falar comigo, saiu do hospital hoje, então é um voto que a gente deixou de receber. E também deputados que no corredor haviam acabado de confirmar: não, Telhada, estamos com você, vou votar em você, tá legal, tal.
chegou lá dentro e votou no PT. Eu não entendi mesmo. Quer dizer, entender eu entendi, né? A gente sabe que a pressão partidária é muito grande, tanto que eu nem fui perguntar para esses colegas porque eles não votaram em mim, porque, desculpa, papagaio tá grávida, cachorra caiu, quebrou a perna, aquelas desculpas mais enroladas que você pode achar. Mas a gente sabe muito bem que foi pressão do governo, foi pressão do partido, quanto a cargos, quanto a emendas. E é assim que funciona, não é só na Assembleia, em toda a Casa Legislativa. E vocês lembram que eu falei nisso aí, a gente estava esperando isso, né? Mas surpresa sempre acontece, pena que foram surpresas desagradáveis. Eu até tinha esperança que viessem surpresas agradáveis, no sentido da gente conseguir mais votos, até surpreender, mas o que aconteceu foi o previsível. Coronel Ernesto. Deputado, primeiro, parabéns, né? O senhor já tá mais do que calejado naquela casa, já sabe como é que ela funciona, e assim mesmo o senhor teve a coragem de colocar o nome em disputa. Eu acho que isso é muito importante, porque a quem está aqui de fora, tanto o senhor quanto o deputado Major Meca, a gente fica aqui e fica imaginando que as coisas são muito simples, né? Vai lá, é o melhor candidato, vai ser eleito. A gente sabe que a gente tem uma fantasia, né? Quem não conhece aqueles corredores, principalmente, tem uma fantasia e a coisa não é bem assim. Então, o senhor teve muita coragem de colocar, sabendo até que poderia chegar nesse resultado aí. O que eu pergunto ao senhor é o seguinte, no seu caso não, mas o caso do Major Meca, e não deu tempo de perguntar para ele isso, eu até não quis entrar nesse detalhe, porque diz respeito ao partido dele, né? Membros do partido dele que não votaram nele. O senhor já sabia que membros do seu partido não votariam no senhor, porque o senhor era uma dissidência dentro do próprio partido. Isso ficou bem claro. Mas ele não. Ele não era uma dissidência dentro do PSL. A gente sabe que o PSL não é grande coisa, assim, como partido, mas membros do próprio partido dele e membros das forças de segurança que não votaram nele. A pressão é tão grande assim lá dentro, deputado? É tão forte assim? É forte, Ernesto, porque o que acontece, deputado, depois que ele está no mandato, ele vive de emenda, ele precisa de emenda para os municípios, ele precisa de emenda para os hospitais, que ele até acaba se comprometendo com isso. E outra, tem muita gente que ajuda você na campanha e que as pessoas esperam trabalhar, e você fica em dívida com essas pessoas. E você quer ajudar essas pessoas porque essas pessoas te ajudaram, até uma questão de princípios, né? Pra você ter uma ideia, tem pessoas que me ajudaram na campanha de vereador lá há 8 anos atrás, que eu até hoje não consegui ajudar, porque eu nunca consigo cargo no governo, eu nunca estou confortável com o governo. Então você está sempre em débito com essas pessoas. Mas aí é questão de opção, ou você vende a sua dignidade, você vende o seu trabalho, ou você trabalha pelos seus ideais. Eu acho que é questão de ideais. Eu não vou aqui criticar a colega A, B ou C, eu não seria nem ético da minha parte. Muita gente fala, não, o senhor tem que falar o nome, o senhor tem que xingar e tal. Não dá, porque se essas pessoas que gritam, sabe o que é que você falou, eu já estou calejado com isso. Eu vejo muitas pessoas gritando, Ernesto, que tem que ser assim, tem que ser assado, bota para quebrar, não sei. Mas essas pessoas, quando estão no lugar da gente, são as primeiras pessoas a recuarem. Eu vi muitos caras, quando estavam na campanha, gritavam isso a 4 ventos. E nessa eleição agora a gente viu o cara votando no governo, quer dizer, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E eu fico muito triste com isso, porque isso é muito claro, principalmente dentro da Polícia Militar. Já que nós estamos no programa da Defenda, falando em Polícia Militar, eu quero deixar bem claro que eu fico muito triste com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar é a primeira a jogar contra a gente, Ernesto. Contra eu, contra o Meca, contra o Conte, contra o Nascimento, enfim, joga contra a gente. Por quê? Porque você falou, o pessoal não sabe como funciona a casa. Pra você ter uma ideia, depois da eleição de segunda-feira, eu comecei a receber um monte de vídeos de anos atrás, de 2 anos atrás, dizendo que eu não havia votado no Meca, que eu votei não sei o quê, que eu não votei no governo. As pessoas nem assistiram a eleição. Pra você ter uma ideia, as pessoas estão tão preocupadas com isso, Ernesto, que nem assistiram a eleição, não sabem o que aconteceu. Tanto que na segunda-feira à noite, um monte de gente me perguntando, e aí, ganharam, perderam? Ou seja, os caras não se deram ao trabalho de assistir. O nosso pessoal não senta 1 minuto a bunda na cadeira para tentar ajudar, eles só querem resultado. E quando não tem o resultado, eles querem alguém para xingar. E sempre, ao invés de xingar quem briga contra a gente, eles xingam a gente. Fora aqueles que são candidatáveis em 2022, que tem um monte aí, que não tem
porcaria de trabalho nenhum para apresentar, eles ficam xingando a gente. O trabalho do cara é xingar a gente. O telhado é isso, o conte é aquilo. Eles não têm o que falar, eles não têm trabalho a apresentar, então eles ficam maldizendo e desfazendo o nosso trabalho e a nossa conduta. Aí eu te falo, como você sabe, e aliás eu sou muito repetitivo nisso, me perdoe, mas eu te falo, quem precisa de inimigo, meu amigo? Quem precisa de inimigo? Nós não precisamos. A polícia militar, quem fala mal de mim não é o bandido, quem fala mal de mim não é a esquerda, quem fala mal de mim não é quem não gosta da polícia militar, quem fala mal de mim, eu vou falar especificamente da minha pessoa, respeitando os demais colegas, quem fala mal de mim é a polícia militar. Então, meu velho, como é que nós vamos crescer desse jeito? Nunca. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Conte Lopes, aconteceu com o Olímpio. Você sabe muito bem, que você também era amigo do Olímpio, que o Olímpio morreu magoado com a polícia militar. Os absurdos que falaram dele. Os absurdos que a gente ouviu. Cara sem moral nenhuma dentro da polícia. Cara mau caráter dentro da PM, fazendo vídeo contra o Olímpio, chamando o Olímpio de traidor, falando absurdos dele. Nós vimos isso. Agora não, agora está todo mundo arrependido, todo mundo desejando que descanse em paz, que está aquela merda toda. Mas quando o cara era vivo, falaram um monte de besteira do cara. Você tá entendendo? Eu falei para minha mulher, o dia que eu morrer, se nego vier na beira do meu caixão falar merda, toca para fora do velório. Toca para fora do velório, porque vá para você sabe para onde. A gente tá vivo, nego falando besteira, enchendo o saco, apontando o dedo, chamando a gente de traidor, aí você morre e todo mundo fica morrendo de saudade. Porra, bicho. Então eu falo, não precisa de inimigo, amigo, não precisa de inimigo, não precisamos de inimigo. Isso é bem claro nessas épocas. Como nós falamos, a eleição para a mesa, a gente sabia que seria assim, era previsível, nós todos estávamos cientes disso, tanto que nós todos estamos, os poucos deputados tinham um cargo ou outro na Assembleia da eleição passada, perdemos todos os cargos que tinham, todos a zero total. E você fica numa situação difícil com seus colaboradores. Mas é que eu falei, você sabe do sacrifício que você tem que fazer. Agora, ninguém quer saber disso. É aquela hipocrisia, se fosse eu, fazia assim, fazia assado, se fosse eu. Porra, o cara quando está no meu lugar, a primeira coisa que faz é se vender, pô. Eu cansei de ver isso. O PSL é uma amostra disso, e chegou lá todo cheio de moral, todo cheio de banca, e primeira coisa que fez, 6 meses depois, não existia mais como partido, todo mundo virou as costas para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tem feito coisa errada, tem, como todo mundo erra, ele não é perfeito. Mas o Bolsonaro, eu falava, com 6 meses ele já seria criticado mais que o Lula, e não deu outra, porque o nosso povo é assim, o nosso povo não aceita que você erra, o nosso povo não aceita se sacrificar, porque eles querem só benesse, só vantagem, querem jeitinho para tudo. Então, quando você pega um país que nem o Bolsonaro pegou, arrebentado, devendo para Deus e o mundo, o pessoal não aceita que ele tem que perder para ganhar lá na frente. Eles querem que eu resolva tudo sem me prejudicar. Sem me prejudicar. Você está falando dessa maldita vacinação que está tendo aí, que não vacina os policiais militares. Eu já cansei de fazer vídeo, já cansei de fazer documento para o governo, pedindo. Você falou que levou na Secretaria de Segurança Pública, que é a nossa casa. Você é coronel da polícia, Ernesto. Representa uma associação. E você não teve nem retorno do maldito e-mail que você mandou. Porque mandar e-mail é a pior coisa que tem, né? Você não sabe nem se você viu ou não. Imagina se com a Secretaria de Segurança Pública, que é assim, que nós temos amigos lá, você imagine com relação ao governo como que é nosso atendimento. É zero. E quando você fala isso, você, nada, é mentira, não fez porcaria nenhuma. Tem vídeo meu na rede social que mostra lá, eu fazendo o discurso e mostrando, inclusive, os documentos que a gente encaminhou ao governo. Mas, como eu lhe disse, é muito ruim trabalhar pela Polícia Militar, porque a Polícia Militar não quer ser apoiada. Tudo que a gente tenta fazer pela Polícia Militar, você não encontra respaldo dentro da Polícia Militar. Você vai em eventos, Ernesto, o pessoal mal e porcamente cita o seu nome. Cita o nome do deputado do PT, cita o nome do deputado da oposição, mas o seu nome nem cita. Nem cita. Então você fala, poxa, o que a Polícia Militar quer? Quer ser ajudada ou não quer? Se quer ser ajudada, tem que apoiar quem está ajudando. E não ficar falando besteira da gente. Ficar inventando, ficar criando um monte de absurdos para acabar com o seu nome, acabar com a sua moral. Agora, o que eu te falei, quem são os maiores responsáveis disso? São esses
desculpe o termo, mas canalhas que querem ser candidatos e estarem no nosso lugar, e ao invés de apresentarem alguma coisa útil, algum trabalho útil, ficam criticando nós que estamos aqui numa missão que é lutar contra o sistema, e isso não é fácil. É praticamente uma batalha diária e as pessoas não entendem isso. Eu tenho pleno conhecimento do que o senhor está dizendo, que como associação a gente tem esses mesmos, obviamente, num grau bem menor, né, porque as nossas ações são muito mais difíceis de ser realizadas, porque somos uma associação, o senhor é um deputado. Eu fico pensando, se o senhor é deputado e tem todo esse tratamento negativo, eu estou até mais tranquilo agora com o que eu vejo no dia a dia da associação. Eu queria, antes de devolver para o Silvio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho especificamente dessa questão da vacinação. Nós estamos num momento trágico, para toda a população, é trágico. Nós estamos com muita gente que a gente conhece. Eu tenho um rol aqui de amigos que eu fico mandando mensagem para a família, todo dia de manhã, perguntando como é que estão. São pessoas que nos cercam. E a gente sabe que tem policial militar morrendo. Comentei agora com o MEC, acabei de receber um WhatsApp dizendo que mais um cabo lá dos 50M, o cabo Fernando, faleceu hoje de manhã com Covid. Verdade. Então, alguma coisa tem que ser feita. A gente deposita uma esperança muito grande. E aí, eu sei que é um fardo pesado para os senhores carregarem, porque sabemos a dificuldade, mas a nossa esperança está com o senhor, está com o Major Meca, está com o Tenente Nascimento, está com o Capitão Derrite lá em Brasília, estava com o Major Olímpio no Senado, está com o policial Sastre, com o Augusto, o Capitão Augusto, que estão lá em Brasília. A gente tem que nos socorrer. O que o senhor pode dar de esperança para nós? Eu sei que é pouca, mas, de repente, para os nossos policiais que estão nos ouvindo, os nossos comandantes que estão nos ouvindo, que não podem levantar a voz, que não podem exigir do próprio comando-geral da PM que vá fazer uma política mais incisiva dentro do Palácio dos Bandeirantes? Bom, muito boa pergunta, Ernesto. Primeira coisa, essa doença é uma doença terrível, que tenha trazido inúmeras perdas, não só para a Polícia Militar, para a sociedade. Hoje, se você entrar na minha página lá do Instagram, do Facebook, eu estou lá fazendo homenagem a 3 policiais que morreram de Covid, policiais homens fortes, saudáveis, que morreram dessa doença, jovens, morreram dessa doença tão terrível. O que eu posso falar para a Polícia Militar é o seguinte: primeiro, prestigiem os seus representantes. Você falou do Augusto, falou da Sastre, falou do Derrite, falou de todos os deputados que estão lá, do Tadeu, lá na Câmara dos Deputados, como estão aqui na Assembleia. Nenhum desses deputados é valorizado. Todos já foram chamados de traidores em determinado momento. Todos, sem exceção, já foram chamados de traidores. Então, o que acontece? A pessoa fica assim, poxa, se a polícia não me apoia, se eu trabalho para a polícia não me dá um pingo de atenção, poxa, é complicado isso. Então, a primeira coisa que a PM tem que entender, ela tem que valorizar os seus representantes e apoiar esses representantes. Por quê? Quando eu vou falar com uma autoridade, quando eu vou falar com um governador, eu tenho que falar com o peso de 90 mil homens e mulheres nas minhas costas, endossando a minha palavra. Eu, graças a Deus, eu tenho um número muito bom de votos. Eu tenho mais de 2.000 votos, mais de 200 mil votos nas 2 eleições de deputados. Isso dá um peso muito forte quando eu vou falar com determinadas autoridades. Você chega lá para falar, você já fala, não, esse deputado aí, ele é um cara conhecido, presta atenção, atende, senão ele vai falar mal da gente e tal. Mas quando eu chego lá e a própria polícia está falando mal de mim, o cara fala, pô, não dá nem atenção para esse cara aí, ele fala, ninguém gosta dele, se ele reclamar, ninguém vai ouvir. É que eu falei, a PM dá ouvido para idiota. Um idiota qualquer faz um vídeo se dizendo dono de uma associação, se dizendo representante de classe A, B ou C, e um monte de idiota embarca atrás dessa besta aí, que não sabe nada, que não sabe não sabe mal porcamente escrever o nome e se acha representante de alguma coisa. O pessoal precisa parar com isso, precisa apoiar quem representa realmente. Nós temos 4 deputados federais, que eu lembrei de cabeça, agora não sempre, acho que são só os 4, não lembro se tem mais algum, e nós temos 6... Quem? O Abuani. O Abuani é sargento, mas meu amigo, mas ele mesmo esquece que é PM, né? Ele não fala que é PM, né?
O Abu, me desculpe, é verdade, ele foi vereador comigo e ele não fala que ele é sargento da PM, parece que ele tem vergonha. Ele tem que também, é que eu falo para você, velho, mas também não apanha, né? Não apanha. Ninguém fala mal do cara, porque não lembra que ele é PM. Quem é PM está se apresentando, está ouvindo besteira. E na Assembleia nós somos em 6 policiais militares, mais um policial federal que também era tenente da PM, que é o Danilo Balas, mais 2 do Exército, mais delegados. Então a gente tinha condição de trabalhar forte. Mas o que acontece? Toda vez que a gente tenta se reunir e juntar o pessoal, a turma fala, pô, Telhadão, mas a gente vai se juntar para quê se o pessoal não apoia a gente? Se o pessoal está batendo na gente? Então fica um trabalhando aqui, outro trabalhando lá e nós perdemos força com isso. O que eu posso dizer a todos que nos acompanham, aos policiais militares, aos comandantes, é que nós continuamos lutando e estamos trabalhando. Outra coisa que ninguém... Nosso tempo é curto, muito rápido, é uma loucura. Que o pessoal não entende, Ernesto, na política é o seguinte... fala mal do governador, fala mal do presidente, fala mal de todo mundo. É lindo, todo mundo bate pau. Puta que lá merda, esse cara me representa, esse cara é fudido, fala mal de todo mundo e tal. Meu irmão, só que a hora que você vai chegar na autoridade e pedir alguma coisa pela sua corporação, esse cara vai falar, porra, Telhado, você só fica falando mal de mim? Para que eu vou te atender se você não me apoia nunca? Se o seu pessoal é contra mim, para que eu vou te apoiar? Isso o pessoal não entende. Na política, você tem que bater nas coisas que realmente são motivos para que apanhem. E nas demais coisas você tem que conversar, tem que votar a favor, tem que conversar, tem que representar, tem que visitar. Ah, se eu tiro uma foto do lado do governador. Absurdo, traidor, tal. Só que você não vê que você vai lá conversar com o governador, pedir alguma coisa para a polícia militar. E se você não for lá pedir a bênção para o governador, você não consegue nada. Então a pessoa não entende que política é isso. Política é conversar. Política é a arte do convencimento. Você tem que convencer a pessoa de que o seu ponto de vista é o certo e é melhor para o Estado, é melhor para o governo. É isso que você tem que fazer. Mas agora fazer como se a gente vive em guerra? Se toda vez que você tenta unir, você é chamado de traidor, você é chamado de vendido, você é chamado de interesseiro, você é chamado de todos os nomes. São os nomes fáceis que eu estou falando, que eu posso falar aqui em público, fora os outros que não dizem e que a tropa chama a gente por aí, que eu sei que chama. Então é isso que eu te falo, Ernesto. Como é que você vai fazer política se você não pode fazer política? Como é que você vai fazer política se o que o pessoal quer fazer é oba-oba? Se o que o pessoal quer fazer é ficar lacrando na internet? Todo mundo quer lacrar na internet. Ninguém quer resultado, quer lacrar na internet. Ferre-se que não vai ter resultado. Ah, mas eu tive 200 mil likes lá. Puta, valeu a pena. O resultado é like, meu irmão. O pessoal está preocupado com like, não está preocupado com o trabalho. Então, os colegas da Polícia Militar, está na hora da gente amadurecer politicamente. Está na hora da gente parar de brigar com a gente mesmo, procurar unir. Ô, Ernesto, o pessoal não me recebe em quartel. Quando eu sou coronel da Polícia Militar. Sou deputado estadual no meu 2º mandato. Quando eu chego no quartel, mal e porcamente servem um café pra gente. Como é que fica, irmão? Agora eu pergunto, é mentira o que eu estou falando? Eu vou começar a gravar a minha chegada em quartel para vocês verem que vergonha dá. Sabe o que você faz, Ernesto? Você para de ir em quartel, você para de ir em evento, você para de frequentar os locais, sabe por quê? Porque você vê que não é bem-vindo. Eu vou num lugar onde eu não sou bem-vindo, aí você vai, festa de motociclista, os caras te carregam no colo. Você vai, negócio de médico, os caras te carregam no colo. Você vai na SAP, os caras te carregam no colo. Você vai na Guarda Civil, em qualquer município, os caras te carregam no colo. Você vai num negócio de professor, os caras te carregam no colo. E nós, no quartel, somos repudiados, somos hostilizados. Como é que nós vamos fazer política favorável para quem não quer que a gente faça política para eles? Então, primeira e única coisa, é a Polícia Militar acordar e aprender a fazer política. Para você ter uma ideia, só para fechar, um minutinho, marca aí, me corta, por favor. Ontem fui dar um rolê com a minha Brasília e entrei carro velho, tem que rodar final de semana, senão a bateria vai pro saco. E acabei entrando na Anhanguera e apoiei uma ocorrência da rodoviária, está na minha rede social. Você tem que ver a alegria dos policiais sendo apoiado pela gente, a alegria da turma saber que a gente encostou ali para dar um abraço neles. Falei com o comandante-geral vai receber esses policiais. Então são coisas pequenas que a gente consegue, só no bate-papo a gente conseguiria muito mais coisa. Mas para a gente conseguir essas coisas, nós temos que ter o quê? O apoio de quem está com a gente, o apoio de quem veste a mesma farda que a gente. Nós temos que parar de nos hostilizar
e passar a nos ajudar para que a gente tenha resultado positivo. Deputado, eu estou com o tempo aqui, mas extremamente curto, mas eu preciso fazer uma observação em cima daquilo que o senhor acabou de falar. O coronel Nishikawa não votou no Major Meca para presidente da mesa e votou no Carlão Pignatari, que é o candidato do governo. Eu conversei com o Nishikawa falou que é o único jeito de fazer política com o governo Dória. Porque se você ficar batendo e ir contra tudo do governo Dória, ele simplesmente não te dá absolutamente nada, nem atenção e nem nada. E o Nishikawa conseguiu várias emendas aí para o interior, fez um trabalho junto ao bombeiro, foi homenageado pelo comando do bombeiro. Então, o Nishikawa está certo, então? Olha, eu não vou falar que se o Nishikawa está certo ou errado, porque eu respeito muito o coronel Nishikawa, que é um homem mais velho, um oficial mais antigo, mas realmente ele foi homenageado pelo bombeiro, ele conseguiu várias emendas, tá? E aí? É o preço. Você faz a sua opção. Então, quando você... Mas qual é o valor que o Nishikawa tem para a Polícia Militar, Silvio? Nenhum. Todo mundo está falando mal dele agora, chamando ele de traidor. Então não interessa se ele arrumou emenda, não interessa que ele arrumou coisa, interessa que ele é traidor. E todo mundo está falando mal dele como falaram mal de mim e fala mal de todo mundo. Então você vê, a política é isso. O certo da política é trazer resultados. Trazer resultados. Mas o nosso pessoal não quer saber resultado. O nosso pessoal quer gritaria, o nosso pessoal quer ofensa, o nosso pessoal quer xingamento. Resultado não interessa. Aí quando acontece o que está acontecendo agora, você tem que ouvir, os deputados não fazem nada, os deputados não se apresentam. É difícil, né, irmão? Não dá, assim, é praticamente impossível fazer política dessa maneira. Bom, eu tenho que encerrar aqui, coronel Ernesto. Eu preciso só de um segundo aqui, Silvio, porque enquanto a gente estava conversando, chegou aqui para mim um e-mail do expediente da Secretaria de Segurança Pública confirmando o recebimento lá. Então, está confirmado o nosso ofício da Defenda e vai ser dado encaminhamento ao secretário executivo da Polícia Militar. Bom, Vamos aguardar aqui que o secretário executivo da Polícia Militar vai fazer por nós lá. Bom, em seguida, então, hoje à tarde, vamos divulgar o teor desse ofício, vamos publicar nas nossas redes aí, no site da Defenda. É isso aí. Obrigado, Delegado, mais uma vez. Obrigado, Ernesto, obrigado, Silvio, obrigado a todos que nos assistiram. Você falou do secretário executivo. Olha, verdade seja dito, o Camilo é meu amigo, a gente sabe que ele não pode fazer tudo. Em muitas situações o Camilo me ajudou aí, que as pessoas não sabem, quebrou muito galho, ajudou muita gente, mas é que eu falei para você, realmente ele não pode tudo também. Não estou defendendo, não sou advogado de ninguém, mas é a realidade que todo mundo está brigando sim pela Polícia Militar, só que o resultado não é imediato e é difícil. Obrigado, Deus abençoe a todos. Estou lá na Assembleia à disposição de todos na guerra, batalhando diariamente. Obrigado, deputado. Até outro dia. Agora nós vamos assistir a um vídeo produzido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma homenagem ao Major Olímpio. Sérgio Olímpio Gomes, um caipira de Presidente Venceslau, com 15 anos de idade, fiz o vestibular para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A vida é um verdadeiro sopro. Não sabemos quando será o momento em que nossa missão por aqui se encerrará. Por vezes, nos preparamos para isso e somos surpreendidos com uma nova oportunidade. Por vezes, ficamos estarrecidos com acontecimentos tão inesperados. Hoje é um desses dias. Dia de imensa comoção. Dia de dor. Nosso estimado senador, Major Sérgio Olímpio Gomes, partiu. Não há palavras que nos conforte diante dessa separação. E chorar é a mais transparente revelação da tamanha admiração, respeito e carinho sincero que nutríamos por ele. É certo que tudo aquilo que construímos diariamente se perpetua como nosso legado indelével. E o senador Major Olímpio deixa sua incontestável marca. Recordar sua trajetória de luta pelo bem-estar dos policiais da nação brasileira, suas batalhas memoráveis pela proteção dos mais vulneráveis, seus posicionamentos fortes e coerentes, sua firmeza de caráter, sua determinação exemplar e sua voz grave, ecoando em nossas mentes, nos impulsionando ao progresso, são as verdadeiras lembranças que guardaremos em nossos corações, diante de sua prematura partida aos 58 anos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está de luto. O povo do Estado de São Paulo,
que lhe confiou mais de 9 milhões de votos, elegendo-o senador da República, está de luto. A nação, que sempre foi seu maior ideal de prosperidade, está de luto. Senador Major Olímpio, muito obrigado por ter sido nossa voz, por ter lutado bravamente pelos direitos do povo brasileiro e, principalmente, por ter acendido a chama em nossos corações de que juntos somos mais fortes. Homenagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom, chegamos ao fim, então, de mais essa edição do programa da Defenda PM. Só avisando que o programa será reprisado hoje às 16 horas nos canais da Com Brasil. Coronel Ernesto, muito obrigado pela companhia. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado aos nossos entrevistados, o Major Meca e o Coronel Telhada. Obrigado, Olímpio. Tenham todos uma boa tarde, ótima semana e até segunda que vem.